Sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Hoje resolvi abrir essa live para falar de um assunto que eu considerei urgente. Eu tenho visto cada vez mais no meu consultório e eu acho que eu preciso falar sobre isso com vocês, principalmente vocês gestantes e vocês mamães de recém-nascidos. Bom, o assunto é o seguinte, a gente vai falar aqui da linguinha presa do bebê e do teste da linguinha, tá? Por que eu resolvi trazer esse assunto? Porque esses dias no meu consultório eu peguei uma mãezinha, eu tenho muita prática em manejo de aleitamento materno, hoje lido muito mais com mães de recém-nascido e bebês menores, sou pediatra geral, mas tenho me voltado muito mais para esse assunto. E aí recebi uma mãe com 2 gemelares, tá? Tinha acabado de ter os bebês, como foram prematuros, esses bebês nasceram de 34 semanas, foi 34 semanas, esses bebês nasceram, era a primeira gestação dessa mãe, uma mãe de primeira viagem, num hospital privado, tá? Chegou no meu consultório muito tensa, muito aflita, com dificuldade para amamentar, porém os bebês nasceram de 34 semanas e a gente sabe que bebês prematuros, eles vão começar a estar prontos para sugar mesmo nessa fase de 34 semanas. Antes disso, em geral, não conseguem sugar, não tem tanta força. A gente às vezes até precisa poupar um pouco o gasto energético do bebê para que ele ganhe peso e consiga sair antes da UTI. Então é algo esperado para essa fase, para um bebê que nasce prematuro. Se nasce de 34 semanas, ainda vai estar começando a aprender, vai ter uma sucçãozinha mais débil, né? Então vai ser um processo um pouquinho mais lento, mas se tiver apoio, se tiver rede de apoio, tem tudo para dar certo. Mas o que eu observei ali naquele caso que me chamou muito a atenção? Essa mãe chegou para mim com um bebê de 5, 6 dias, os 2 bebês, se não me engano era esse o tempo, 5, 6 dias depois da alta, tá? Com o bebezinho já feito primeiro aparentemente fez uma frenotomia e depois dentro do hospital foi feita uma frenolectomia. O que é isso, doutora? Tá? Frenotomia é quando você corta a linguinha do bebê, tá? Faz um pique na língua, não necessariamente é um procedimento cirúrgico, tá? Tão amplo. E a frenolectomia ou frenectomia, que a gente diz, já é um procedimento cirúrgico um pouquinho mais invasivo. Você realmente retira o frênulo, tá? E por que isso é feito? Isso é feito, em geral, quando se detecta que o bebê tem anquiloglossia. Anquiloglossia é a língua presa, que está afetando a amamentação, no primeiro momento. Então, onde eu quero chegar com isso que me chamou a atenção, tá? Bom, o que é o normal? Quando o bebê nasce, tá? Quando o bebê nasce, seja prematuro, seja bebê a termo, esse bebê precisa passar por alguns protocolos. Entre eles, a gente tem o teste da linguinha, e esse teste é obrigatório desde 2014, existe uma lei, que é a lei, se não me engano, acho que é 13.002, tá? Então, por lei, esse bebê precisa ser avaliado, essa linguinha precisa ser vista dentro da maternidade onde nasceu, para ver se esse bebê vai ter ou não comprometimento na amamentação, tá? Com essa linguinha. Porém, essa avaliação, ela precisa ser feita através de alguns protocolos. O protocolo mais simples, que é o que o Ministério da Saúde recomenda, porém que se for bem executado e se for executado por um profissional capacitado, você tem condições sim de fazer um bom diagnóstico e não deixar de indicar um procedimento ou não indicar de forma equivocada um procedimento. Nós temos condições de fazer isso, se fizermos a avaliação da forma como ela tem que ser feita, tá? Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque vocês que estão gestantes e vocês que são mamães de bebezinhos, tá?
vocês vão passar por isso de alguma maneira, ou já passaram, acabaram de passar. Vocês tiveram que fazer o teste da linguinha e quem tá gestante vai ter que fazer o teste da linguinha no seu bebê. Vocês precisam exigir isso, ele precisa passar por isso, tá? Porém, o que eu quero dizer pra vocês, tá? É que o profissional menos capacitado para fazer esse teste da forma como tem que ser feito é o pediatra, tá bom? Então, eu sou pediatra e eu quero dizer para vocês que o pediatra, ele vai receber o seu bebê e ele até pode dar um diagnóstico se essa anquiloglossia for muito evidente, tá? Se ele estiver estudando, se ele estiver vendo isso sempre, ele até pode fazer esse diagnóstico. Porém, o teste da linguinha não é só uma simples avaliação visual da língua do bebê. Você precisa palpar, você precisa colocar o dedo, ver como é que é essa língua, como que ela é inserida, tá? Depois você precisa avaliar se essa língua vai afetar e vai comprometer a amamentação dessa mãe. E muitas vezes isso não é possível de ser identificado dentro da maternidade ainda. Às vezes você começa a observar alguma alteração depois que a mãe já teve alta. E aí uma outra questão que entra é o seguinte. Então, como eu acabei de dizer, o teste da linguinha é o quê? É uma avaliação que se faz da anatomia da língua. Você olha, você palpa, você vê e você pega uma tabela, tá? Onde você usa uma tabela que a gente chama de teste de Bristol. Então, conforme o desenho da língua, a hora que o bebê chora, tá? Se a língua é redondinha ou se essa língua vai encosta no céu da boca, se essa língua ela vai para fora e passa da gengiva quando o bebê chora, se ela faz formato de coração quando ele chora, tá? Tem tudo isso. Então você faz essa avaliação, ele faz uma pontuação. Depois dessa avaliação anatômica, que é visual, aí você vai avaliar como é que esse bebê mama. Se isso está comprometendo a amamentação. Como é que é a avaliação funcional dessa língua, tá? E aí, pelo Ministério da Saúde, é usado um checklist do UNICEF, tá? Onde você observa, o bebê está confortável, o bebê fica bem na posição, o bebê coloca a língua por baixo da areola, pega a maior parte da areola para sugar, né? Então, como é que é isso? Seria mais essa minha boquinha que não tá tão boa, mas assim... Como é que seria? Deixa eu pegar um peito aqui pra mostrar pra vocês. Assim, né? Então, essa boquinha tá meio pequena. Então, a linguinha, a bocanha é a maior parte da areola. Em geral, você consegue até enxergar a língua pra fora da boquinha do bebê, tá? Isso é uma pega que você considera que tá sendo efetiva, se não estiver machucando a mãe. Então, muitas vezes, num primeiro momento... essa avaliação, ela não dá para se completar ali dentro da maternidade, tá? Em algumas situações sim, em outras não. Mas o que eu quero chegar aqui é no seguinte. Quando a gente indica um procedimento de frenotomia ou frenectomia, seja o cortezinho, seja a cirurgia mesmo de retirada do frênulo, quem faz isso não é o pediatra, gente. Tá? Não deve ser o pediatra que recebeu o bebê, como eu vi na história dessa mãe. Esse bebezinho tinha passado por 2 procedimentos. O bebê passou por uma frenotomia, passaram lá o bisturi na língua do bebê. Não sei como avaliaram a mamada desse bebê, um bebê de 34 semanas. Como é que podiam avaliar de forma satisfatória a sucção de um bebê de 34 semanas? E aí, depois de um tempo, não sei quanto tempo, acharam que a frenotomia não foi boa, não foi satisfatória, chamaram, acho que um cirurgião ou um odontólogo para fazer o procedimento. Eu sei que chegou no consultório, a língua do bebê estava bem, assim, você via um processo cicatricial feio, tá? Então isso nunca deve acontecer. Nunca um pediatra pode passar o bisturi na língua do bebê, como era feito antigamente no tempo que eu era residente. Então, eu assumo aqui que quando eu estava na minha formação de residência, entrando na minha residência, que eu passei pelo estágio de berçário, era recomendado, era um protocolo. O bebê nasceu, você olhou a boquinha, via o frênulo lingual ali, passava o bisturi na hora. E isso é um absurdo, gente, porque não é assim que a gente faz avaliação funcional de língua de bebê, tá? Então, eu quero chegar nesse ponto para vocês, estejam cientes disso. Tá?
Poucas pessoas falam disso, poucos profissionais, poucos pediatras falam disso. Ela tá colocando aqui, minha bebê nasceu com o freio e os pediatras dizem que não precisa realizar o corte. Agora com 40 dias tenho percebido que ela estala a língua quando amamento. É normal? É mais no começo da mamada. Bom, ó, eu vou responder o que a Juana colocou aqui e aí eu continuo o que eu tava falando, tá? Ainda bem que eles não indicaram, os pediatras não fizeram frenectomia ali pra você dentro do hospital, tá? Porque a gente faz avaliação morfofuncional, a gente precisa avaliar como é que tá a função dessa sucção, dessa língua, tá? Para indicar o procedimento. Então, estalo é um dos sinais. Então, você tem outros sinais, que é o quê? Machuca a mãe para mamar, não retira o leite de forma efetiva, salivação excessiva, respiração oral de boquinha aberta, são alguns aspectos. E outros sinais que vão aparecendo conforme o bebezinho cresce, tá? Por quê? Porque também se detectou que a linguinha presa está muito relacionada com torcicolo congênito, tá? Por quê? Porque o bebezinho que tem uma língua presa também, que a gente chama de posterior, que é submucosa, é uma linguinha presa que é difícil de visualizar, pessoal, tá? A língua presa anterior é aquela que é fácil, você olha, você vê aquele fiozinho, é fácil de ver, mas tem uma língua presa que ela é posterior, você não enxerga, ela é de inserção submucosa, tá? O frênulo, ele fica lá atrás. Então você não vê nem o formatozinho de coração na língua e você também não vê o frênulo de forma nítida, tá? Então esse bebê ele pode começar a ter problemas depois, como? De tanto fazer esforço para sugar, de tanta tensão para sugar, esse bebê pode ser mais chorão, esse bebê começa a não achar posição para mamar, tá? Ele começa a preferir muito mais uma mama do que a outra. Então, o torcicolo relacionado com a linguinha presa, e aí você tem uma série de fatores para se resolver nesse bebê, e muitas vezes essa frenulectomia, que é a cirurgia, vai ter que ser feita posteriormente, tá? E aí você consegue resolver muitos problemas do bebê. Então, segundo o último documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, existem falta de estudos a respeito do quanto a anquiloglossia interfere realmente na amamentação. Por quê? Porque o principal fator que interfere na amamentação, em geral, é emocional, é falta de rede de apoio, é a mãe que está cansada com privação de sono. Então, esses fatores diminuem a produção de leite. Porém, existem os fatores, sim, que são orgânicos, e geralmente estão relacionados ao bebê e não à mãe. Então, por exemplo, não é normal uma mãe produzir mais leite numa mama do que em outra. Não é normal, vocês não podem considerar isso normal, tá, pessoal? A mãe, ela tem que produzir leite de forma equilibrada. Pode ser pouquinho a mais numa mama, um pouco a mais, mas não pode ter um desequilíbrio tão grande que a mãe chega no meu consultório e fala assim, doutora, eu só tenho leite no peito, o neném só quer mamar num peito. O bebê não pode ter esse tipo de preferência, tá? Esse tipo de desequilíbrio. Isso denota que há algum comprometimento na biomecânica da sucção desse bebê. E aí o que acontece? Ele acaba tirando menos leite de uma mama quando ele vai sugar, porque a posição para ele é ruim, ele pode estar sofrendo algum tipo de tensão muscular, e isso faz com que ele seja menos eficiente para mamar naquela mama. Aí o que acontece? Com o tempo, essa mama começa a produzir menos leite porque esse bebê suga nela de forma menos eficiente. E aí a mãe começa a achar que é porque o bebê simplesmente prefere. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que avaliar muito bem esse bebê, inclusive por fisioterapeutas. Na verdade, eu considero que a presença do fisioterapeuta nessa situação, ela é essencial, tá? Mas o que tem que ficar claro para vocês aqui é: pediatra não é capacitado para fazer procedimento de frenectomia em bebê dentro de hospital, não é, tá? Fazer uma frenulectomia ou frenectomia, tá? Num bebezinho de 34 semanas com 5 dias de vida dentro do hospital, para mim isso chega a ser um crime, entenderam? Porque esse bebê precisava ter passado por uma avaliação, além de física muito bem feita, morfofuncional, que é a função na mamada,
avaliar se está machucando a mãe, aí detectou-se tudo isso, você chama o fonoaudiologista e o odonto cirurgião, tá? Para fazer o procedimento de frenulectomia, se a gente considerar que isso vai ser bem indicado. Esses procedimentos, eles não são isentos de risco. A língua é um órgão muito vascularizado, tem terminações nervosas também. E embora, graças a Deus, na maioria das vezes, não há problemas, complicações com esses procedimentos, algumas vezes acontecem problemas sim, que são sangramentos excessivos, comprometimento de algumas terminações nervosas na língua, formação de uma fibrose excessiva na língua. Então, a gente tem que ter isso muito claro, tá? Tem que ter isso muito claro, para não permitir que que não é simplesmente um cortezinho, não é um pique na língua, seja feito dessa forma dentro do hospital. E se for feito dentro do hospital, porque eu acredito que às vezes seja necessário sim, se a criança tiver uma anquiloglossia muito importante e a gente já percebe durante as primeiras avaliações, tanto físicas quanto morfofuncionais. O que são as avaliações morfofuncionais? Você avaliou a língua, o aspecto da língua, você achou que tem um freio. Aí você vai lá, bota o nenê pra mamar. O nenê mama bem, não tá machucando a mãe, tá indo tudo certo. Você não vai cortar a língua do bebê. Então, começa aí. Agora, você avaliou, você achou que o bebê tem um freio, coloca pra mamar na mãe, o tempo todo machuca, então pode ser que tenha indicação de frenectomia sim. Vamos chamar o cirurgião. Que cirurgião? Odonto cirurgião ou otorrino, tá? Mas de preferência um profissional que tenha experiência com bebês e com frenulectomia ou frenectomia, como vocês preferirem, tá certo? Então isso tem que ficar muito claro. Já vou começar a encerrar a live aqui porque tá ficando tarde, gente. Já tem o meu louro José aqui, já tá me avisando. Meu louro José já tá avisando que eu já tô demorando. Mas olha só, então isso tem que ficar claro. O outro lado da moeda também existe, que é o quê? Não se observou uma anquiloglossia naquele bebê, tá? Dentro do hospital. Porém, não adianta. Toda vez que a mãe vai dar uma mamar, ela sente dor, machuca. Por mais que ela corrija, pega, ela não consegue. Por mais que abra a boca, ela não consegue. Dói, não melhora, não acerta, tá? E aí esse bebê, muitas vezes o tempo passa, já tá com um mês. A mãe fala, tira muito melhor o leite de uma mama do que da outra mama. Não quer determinada posição. Fica esperta. Esse bebê ele pode ter sim uma anquiloglossia, tá? De freio submucoso, que é posterior, que não foi visto no exame físico e nem na avaliação morfofuncional dentro do hospital e pode precisar sim de uma frenulectomia depois. E isso pode resolver muita coisa na vida do bebê, tá? Inclusive as questões de preferência de posição, porque aí ele deixa de ficar tenso, ele fica melhor e aí ele começa a mamar melhor, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês sobre a questão da linguinha presa. Estejam atentas, não se satisfaçam com qualquer avaliação ali de primeiro ali, a hora que o neném nasce, tá? E não permitam procedimentos sem a anuência de vocês, sem que seja feito por um especialista. Não permitam, tá? Se o pediatra falar, eu posso cortar a linguinha porque é presa, não permite. Fala, não pode, doutor, vamos avaliar melhor eu prefiro que chame a fono, e se precisar cortar a linguinha, eu preciso que seja feito por um odontopediatra, por um otorrino, alguém com experiência em bebês, tá bom? Porque aí, esse procedimento, se for feito, vai ser feito de forma certeira e não vai ter complicação pro bebezinho de vocês, nem estresse para vocês, e aí vocês vão continuar tranquilinhas, amamentando tranquilas, sem dor, né? Como tudo aquilo que a gente sempre fala aqui, tá bom, meninas? Bom, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, tá? Mandem aqui pra mim, porque eu já vou encerrar a livezinha, tá bom, gente? E aí, quinta-feira, 20h30, aí é a matadora, é a live matadora, tá? E amanhã, se der na louca, eu faço outra live pra falar com vocês sobre torcicolo congênito, tá? Porque torcicolo congênito pode estar muito relacionado com anquiloglossia também, tá bom? Certo? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Normal? Ah, tá bom. É normal, tá? Você fez uma pergunta, não tem a ver com o assunto, mas eu vou falar. Normal o bebê fazer cocô a cada 5 dias? É sim. Bebê
ali de um mesinho em diante até o 9º mês de vida, 10º mês, pode fazer esse intervalo aí para fazer cocô. Eu já produzi vários conteúdos sobre isso, a gente costuma chamar isso de disquesia funcional, mas é preciso de uma avaliação. Essas avaliações é bom fazer presencialmente, né? Aí ela falou aqui, ó, agora com 40 dias tenho percebido que ela estala a língua quando amamento, é normal? Então, é o que eu tava falando. Não é só o estalar da língua, são os outros aspectos também. Precisa avaliar se está amamentando de forma efetiva, eficaz, se não fica vida no peito, tá? Fica lá 20 minutos, meia hora em cada peito, tá? Não fica escolhendo o peito, mama melhor num peito que no outro. Tem que avaliar todas essas questões, tá bom? E é isso, tá bom, gente? Então, bora lá, quinta-feira, obrigado pela presença, espero que tenham aproveitado. Até mais, beijão, encaminha essa live porque isso aqui é um assunto urgente, tá? Beijo.